Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o canal Química no Lab, eu sou o Carlos Frederico e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre petróleo. Nos últimos meses nós tivemos triste notícia de um dos maiores impactos, um dos maiores desastres ambientais que a gente podia ter notícia. A costa do Nordeste foi assolada por manchas de óleo que chegaram até as praias, as areias e se tornaram então uma das maiores contaminações ambientais que a gente tem notícia. Esse acidente ambiental, esse crime ambiental já está sendo comparado ao derramamento do óleo do Golfo do México de 1910, naquele vazamento de um poço da British Petroleum. O que a gente pretende hoje aqui é discutir um pouquinho o que é o petróleo, o que é essa substância e por que ela é tão tóxica para a gente, por que isso constitui então um desastre ambiental, um crime ambiental. As imagens que a gente nota são extremamente chocantes, uma mancha, uma massa densa, grossa, viscosa que se deposita na areia e que você literalmente pode rolar ela com a areia e recolher aquilo. É um material que ele vem com a correnteza, ele não se mistura na água, uma boa parte dele não se mistura e aquilo acaba chegando até as praias, contaminando então todo o litoral. Vamos então focar no que é o petróleo, qual que é a sua composição e por que ele se constitui nesse material tão tóxico assim. O petróleo é definido como um óleo mineral e é formado por hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos aromáticos, resinas e asfaltenos. Então a primeira coisa que a gente tem que ter bem clara na nossa concepção é que o petróleo é uma mistura de vários compostos químicos diferentes. Então são centenas, milhares de compostos químicos que compõem toda essa mistura que é o petróleo. Qual que é a origem do petróleo? A origem, ele é formado a partir dos depósitos de matérias orgânicas que estão presentes em bacias sedimentares e essa formação ocorre na medida em que essas matérias orgânicas são decompostas e sofrem transformações durante tempos geológicos. Ou seja, eu preciso de milhões de anos para que o petróleo possa vir a ser formado a partir da matéria orgânica que estava depositada. Por isso, então, ele é uma matéria-prima não renovável. Não renovável em que sentido? No sentido de que dentro da nossa escala de tempo humana, nós não temos como produzir petróleo. Além disso, o petróleo ele está em constante mutação. Então, nós vamos ter petróleos com várias idades geológicas, o que vai também determinar a composição desse material. Bom, a maior parte do petróleo é carbono e hidrogênio. Praticamente 90% do petróleo é carbono e praticamente 10 a 15% é hidrogênio. E aí nós vamos ter enxofre, oxigênio, nitrogênio e outros elementos em teores muito pequenos, inclusive metais presentes nesse material. Em termos de compostos, a maior parte dos compostos que estão presentes no petróleo são compostos saturados. Lembram lá da química orgânica? Carbono, com ligações simples, hidrogênio, composto saturado. Além disso, nós vamos ter também compostos aromáticos. Lembram do benzeno? Então, teremos compostos aromáticos também. E alguns compostos polares. E aí, se vocês recordarem, semelhante dissolve semelhante. Então, compostos polares
terão afinidade pela água, que é polar também. Então, esses compostos polares terão uma maior solubilidade na água. Então, uma parte do petróleo vai se dissolver na água. Esses hidrocarbonetos, então, que constituem o petróleo, podem ser também classificados em 3 categorias. Os hidrocarbonetos parafínicos, que são hidrocarbonetos saturados, lineares ou ramificados, sem anéis aromáticos. Esses compostos parafínicos vão dar origem, por exemplo, à gasolina. Hidrocarbonetos naftênicos são hidrocarbonetos que contêm cadeias parafínicas, mas também têm anéis aromáticos presentes na sua estrutura. E os hidrocarbonetos aromáticos são constituídos por anéis aromáticos, principalmente, mas podendo ter anéis naftênicos ou cadeias parafínicas também na sua estrutura. Enfim, como vocês puderam ver até agora, o petróleo é uma mistura bem complexa, com vários compostos que podem ser classificados de diversas formas diferentes. Dessa maneira, então, o petróleo, então, ele é classificado a partir desses teores dos hidrocarbonetos parafínicos, naftalênicos e aromáticos. E existe uma classificação chamada grau API, que é o American Petroleum Institute, que estabeleceu então uma forma de classificar o petróleo a partir da sua densidade em relação à água. Os petróleos então são classificados como sendo petróleos leves, quando o seu grau API é maior do que 31,1, petróleos médios, quando o grau API é entre 22,3 e 31,1, petróleos pesados, quando o grau API é menor que 22,3, e extra pesados, quando o grau API é menor do que 10. Quanto maior for esse grau API, maior é o valor do petróleo no mercado. E em relação à água, os petróleos leves são aqueles que têm uma densidade muito menor do que a água. Já os petróleos extra pesados, eles já começam a ter uma densidade muito próxima da água, porque eles têm uma constituição de componentes com uma densidade maior. É importante a gente frisar que os petróleos têm inúmeras aplicações e a maior parte deles, aproximadamente 84% dos hidrocarbonetos presentes no petróleo, vão ser utilizados como combustíveis. Depois a gente vai produzir com isso plásticos, lubrificantes, ceras, aço sulfúrico, asfalto, uma gama gigantesca, enorme de compostos e aplicações derivadas do petróleo e da indústria petroquímica. Assim, então, como vocês puderam notar, o petróleo é uma mistura muito complexa, constituído por vários compostos diferentes, os quais a gente pode indicar alguns. Por exemplo, compostos voláteis orgânicos. São gases tóxicos que são liberados pelo petróleo, causando irritação nos olhos, causando irritação no trato respiratório, causando asfixia e problemas no sistema nervoso central. Dentre os compostos aromáticos, a gente pode destacar o benzeno, que é um composto extremamente perigoso, causando até alterações hematológicas, neurológicas e cromossômicas. E o xileno, que causa irritação na pele, anemia, danos no fígado e problemas no sistema nervoso central. Enfim, como vocês puderam notar, petróleo tem infinitas aplicações, a gente utiliza ele para muita coisa, mas ao mesmo tempo também ele é um material, uma mistura que tem infinitas complicações. Por ser uma mistura muito complexa, muito rica, com inúmeros compostos, é impossível a gente saber cada um deles precisamente qual o impacto que ele tem sobre o organismo da gente e sobre a biosfera. O que a gente sabe é que a potencialização de todos esses compostos juntos
fazem com que o petróleo seja uma mistura extremamente tóxica e danosa, tanto pelas suas propriedades químicas quanto pelas suas propriedades físicas. Com isso, então, a gente precisa ter o máximo de cuidado ao trabalhar com ele. Nunca pegar com as mãos desprotegidas, sempre proteger a vista, o trato respiratório, a pele e qualquer outra via de acesso que a gente tenha no nosso organismo. Olhos, nariz e boca. Tomar o máximo cuidado e evitar manusear isso sem proteção adequada. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, dê o seu joinha, divulga, compartilha e deixa um comentário aí pra gente. Obrigado, tchau, tchau.